Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do MW Brasil, o seu canal de gestão de dispositivo e segurança no mundo Microsoft. Então, hoje nós faremos a nossa última aula do módulo número 1, o módulo onde nós temos o planejamento para a implementação do Microsoft Intune. Então, hoje nós vamos falar sobre o planejamento da parte de homologação, da parte de adoção e da parte de produção do ambiente. Então, nessa aula, ela vai ser uma das aulas mais importantes, porque nós estamos finalizando a parte do módulo 1. Módulo esse voltado para a preparação do ambiente para o Microsoft Intune, para o planejamento. Então, pessoal, diante disso, hoje nós vamos finalizar a parte onde nós vamos planejar toda a parte de criação de um plano para homologação, para adoção e produção. Nós já falamos, né, da parte do planejamento, do onboard dos usuários, dos dispositivos, já falamos das definições, revisões das políticas e da infraestrutura. Então nós temos algumas coisas para a gente preparar o ambiente para fazer o setup do Microsoft Intune. Então a nossa próxima aula, certo? Será o do setup, onde nós vamos resolver os problemas que nós encontramos no ambiente da F Talentos, certo? Para então prepararmos para o Microsoft Intune. Então nós temos que resolver alguns itens, né, que nós levantamos na aula. Para você que está chegando aqui no canal a partir dessa aula, no canto superior direito da sua tela aí, ele vai aparecer um card que vai te levar para o início desse curso. Então, nesse início, nós fizemos um assessment no ambiente da F Talentos. E lá nesse ambiente nós encontramos alguns problemas, algumas configurações que vão ser necessárias para então colocar o ambiente de acordo com as necessidades do Microsoft Intune, certo? Então, pessoal, diante disso, vamos lá para a nossa aula então, para finalizar o módulo número 1. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos para a parte da nossa aula, onde nós vamos falar sobre o planejamento da parte de homologação, adoção e produção. Bom, como eu falei, né, essa aqui é a nossa última aula da parte de planejamento, que é o módulo número 1. Então, todos esses materiais, como planilhas, scripts, eles vão ficar guardados lá no GitHub do canal. Eu vou colocar o link aqui no vídeo para que vocês possam ver lá no post, tá? Os endereços, certo? Bom, lembrando, pessoal, que isso daqui é apenas uma ideia de planejamento, é apenas um modelo ao qual você pode tanto aprimorar quanto você também pode seguir dentro do seu ambiente. O mais importante entender é que em qualquer tecnologia que você for implementar no ambiente, você precisa entender que é necessário ter o planejamento da tecnologia. Se você não fizer um bom planejamento, a chance do projeto finalizar com problemas ou até mesmo não terminar é muito grande. Bom, e nessa parte aqui do planejamento, nessa parte, eu dividi em 3 fases. A fase número 1, que é a homologação, a fase de adoção, a número 2, e a fase número 3, que é a fase de produção. Diante disso, na fase de homologação, é importante você pensar que é a hora de você pegar todas as configurações que você fez, aplicar e validar. Então, nessa parte de homologação, você precisa definir quem são os usuários e os dispositivos que vão receber esses ambientes de homologação. É o que nós chamamos de grupo piloto, certo? Nesse grupo piloto é o grupo onde você vai implementar todas as configurações e fazer o processo de validação. Então você começa selecionando um grupo de usuários, normalmente nós selecionamos um grupo de TI, né? E ali nós colocamos os usuários e os dispositivos para receber essas configurações. Então, uma vez definido esses grupos, você faz o deploy, você faz a implementação dessas configurações. E a partir daí você coleta o feedback dos usuários e a partir desses feedbacks você então implementa ajustes nas configurações. Essas 3 atividades elas são muito importantes dentro da parte da homologação. Você pode adicionar outras atividades, mas aqui eu resumi em 3 atividades. Você definir os usuários e os dispositivos que vão fazer parte do piloto. Você então, depois que você define, você aplica as configurações para esse grupo piloto, começa a fazer a validação
coleta o feedback, faz os ajustes, conserta o item, conserta outro item, e a partir daí, então, você tem um processo de homologação. É muito importante pensar que, a partir dessa aula, eu não tenho como definir um período para homologação, para adoção e para produção. Por quê? Porque cada ambiente tem suas peculiaridades. Nós temos ambientes grandes, ambientes complexos, ambientes simples, quantidade de dispositivos variados, pode ser que esteja dispositivo móvel, pode ser que não tenha. Então, esse tempo de homologação, de adoção, de produção, ele vai depender de cada ambiente. Então, não tem como eu colocar para vocês um período correto, mas nós podemos desenhar essas 3 fases, certo? E aí, como retorno dessa homologação, o que nós esperamos na fase de homologação ter como retorno? Primeira coisa, a validação. É nesse momento que nós temos que ter todas as configurações prontamente validadas. Essas configurações não podem ir para o ambiente de produção causando problemas. A gente não pode encontrar coisas que do tipo, eu não vi, eu não sabia, eu não pensei que ia acontecer isso. Não. Você tem que definir na parte de grupo de usuários dos dispositivos os cenários aonde esses cenários vão se tornar reais. Então, se você tem configurações diferentes, então você tem que pegar usuários e grupos que se adequam a essas configurações, a esses cenários, para que você consiga homologar de forma correta, ok? Bom, uma vez que você validou tudo isso, você também precisa coletar a experiência dos usuários, você precisa ouvir um pouco o que os usuários têm a se falar a partir do momento que você entregou essas configurações. O computador ficou lento, não ficou, eu tive uma performance, achei melhor a forma de deploy das aplicações, eu entendi que o computador respondeu melhor as configurações, então você precisa ouvir esses comentários das homologação, certo? Beleza? Então, nessa parte da homologação, a gente finaliza, ok? Temos as atividades e colhendo os resultados. Uma vez que não necessariamente precisa finalizar a homologação para entrar a adoção, mas elas podem trabalhar em conjunto. Enquanto os usuários estão homologando a solução, você já precisa trabalhar com a adoção, certo? Esse passo aqui você não conseguirá fazer sozinho. Você vai precisar do pessoal da área de identidade visual, pessoal da área de comunicação, para lhe ajudar a criar formas de capacitação e formas de adoção, né? Formas com que os usuários possam adotar a solução. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente na fase de adoção é que, por exemplo, voltado para a área de TI, é você ter que capacitar a equipe. Você precisa fazer com que as pessoas que vão cuidar da ferramenta aprendam a utilizar a ferramenta, aprendam a suportar a solução, porque no dia que ela entrar em produção, novas identificações de problemas, novos chamados vão acontecer e essas pessoas precisam estar capacitadas. Então elas precisam participar de workshop, precisam aprender, ler documentação, fazer teste, ter um ambiente de homologação, para que eles possam ter capacidade de fazer o suporte na solução, certo? E olhando para os usuários, a gente precisa, dentro desse campo aí de adoção, nesse período de adoção, a gente precisa definir comunicações com o usuário. Então, se a sua empresa definiu que vai ser 30 dias de adoção, no primeiro dia, por exemplo, você precisa disparar e-mails, você precisa criar vídeos, dizendo como que vai ser a partir daqui a 30 dias com a solução do Microsoft Intune. Quais são os benefícios, o que é o Microsoft Intune, o que vai mudar no trabalho, mostrar para ele a segurança, porque se na hora da implementação em produção você não conseguir ganhar os usuários, você acaba queimando a tecnologia. O usuário começa a reclamar que o computador era de um jeito, agora está de outro, está lento, está isso, e está aparecendo mensagem na tela, e agora ele não sabe o que fazer, e aí você começa a perder, então, a adoção da ferramenta. E isso é muito ruim, porque você investiu tempo, investiu dinheiro, e agora vai ter que retornar
a fase de homologação ou até mesmo cancelar. Então isso é muito ruim. Então você precisa criar e-mails com textos simples, textos bem explicativos e sempre mostrar o nível de segurança, sempre mostrar para o colaborador que essa solução vai vir para trazer mais segurança. Os vídeos, você pode fazer vídeo tutoriais, como é que instala a aplicação a partir do portal da empresa, como é que ele consegue solicitar alguma configuração, como é que ele consegue solicitar a instalação de uma aplicação, né? E outros tipos de configurações. Então você pode desenvolver vídeos e nesse período, então você, por exemplo, você no dia 1 você envia um e-mail dizendo que o que é o Intune, como é que vai funcionar. Passado 15 dias, você vai lá e envia novamente o um novo e-mail, mas detalhando um pouco mais sobre a questão do modo de trabalho, que vai melhorar, que vai trazer segurança. E faltando 7 dias, você faz uma nova renovação de informação sobre o Microsoft Intune, certo? E D-1, que é o dia anterior, você avisa que a partir daquela data vai haver, então, a implementação da solução, certo? E aí você faz uma revisão dos pontos principais que mais atende o seu ambiente. Uma vez disso, talvez você vai ter que criar workshop, vai ter que fazer alguns tipos de treinamentos destinados aos usuários finais. Não necessariamente precisa ser uma coisa presencial, você pode gravar vídeos, né? Pegando algumas pessoas, algumas dúvidas de pessoas e simulando através de vídeo. A ideia, pessoal, é que nessa fase de adoção você consiga preencher a lacuna que sempre tem no ambiente, que é ganhar o usuário. Uma vez que você ganha o usuário, você trabalha dentro desse modelo. Bom, para ajudar nessa divulgação, por exemplo, por e-mail, a Microsoft ela tem o Intune Adoption Kit. Esse link também desse site vai ficar disponível para você aqui no nosso vídeo da nossa aula, ok? Lembrando que é bem recente, ó. Foi mais ou menos, tem menos de um mês que a Microsoft atualizou esse Adoption Kit. O que é esse Adoption Kit? São templates de e-mails, né? Em inglês, que você pode alterar o idioma, você pode colocar o seu visual, você pode mudar o texto, e a partir dali você tem ideias para então escrever alguns e-mails, alguns guias, alguns passo a passo para ajudar os usuários, tá bom? Então isso aqui vai ajudar bastante na sua parte de adoção. E o que você vai colher como resultado dessa adoção, principalmente quando ela estiver em produção, quando estiver com a ferramenta implementada? Primeira coisa, a equipe de TI, aprendendo nessa fase de adoção, ela vai ficar capacitada para gerenciar o Microsoft Intune. Porque a pior coisa que existe é quando você coloca uma solução dentro do ambiente e só quem sabe fazer é quem implementou. Você não tem nada documentado, você não tem passagem de conhecimento. Então, quem vai assumir as suas responsabilidades precisa fazer aquilo que foi delegado para ele, certo? Não pode chegar na parte de produção, abrir um chamado e o cara não saber como fazer, não saber nem aonde entrar, qual é o URL do Microsoft Intune. Isso não pode acontecer, porque isso atrapalha, certo? Do dia a dia da produção. E isso você ganha como resultado quando você faz isso na adoção. Você também faz a adoção da solução dentro da equipe de TI. Bom, na adoção é onde você vai conseguir preparar os seus colaboradores. Uma vez que você capacite eles, informe eles por e-mail, por vídeo, vídeo institucional, e-mails, treinamentos, workshop, vocês vão ter colaboradores preparados, certo? Dentro do ambiente. Então, quanto mais pessoas souberem o que significa o Intune, se alguns não sabem, ou o que não pode acontecer é chegar na empresa, ninguém saber o que é, se é de passar no cabelo, se é de comer, se é um novo tipo de sorvete. Não tem como, pessoal. Certo? Não tem como isso acontecer. Chegar na segunda-feira, aparecer uma mensagem, o cara não saber o que está acontecendo, e aí abrir um chamado, liga para o TI. Isso não pode acontecer. Isso eu já vi em diversos lugares isso acontecer, e aí a tecnologia ela fica queimada, ela corre risco de ser removida do ambiente. Foi gasto tempo, foi gasto atividades na hora de implementar, e isso tudo é jogado fora. Tá? Outra coisa, uma coisa que vai
trazer resultado, tá? Por conta da fase da adoção. É o aumento de produtividade. Quando os usuários aprendem a usar a solução do Microsoft Intune, a produtividade dos colaboradores ela tende a aumentar. Porque coisas que eram feitas de forma muito manuais, como por exemplo, abrir um chamado para instalar o Adobe no computador, e aí depende do helpdesk para acessar a máquina, aí o usuário não está no lugar, está em reunião, ou ele precisa sair para almoçar, não pode instalar, e aquele chamado tem SLA, e fica passando o tempo. Então, para que você diminua a produtividade tanto da sua equipe, né? Aumente a produtividade tanto da sua equipe, aumente a produtividade dos colaboradores, né, dos usuários finais, você precisa fazer com que a adoção seja bem elaborada. E aí, com isso, com os e-mails, com os vídeos, os usuários vão aprender a abrir o portal da empresa, a baixar o software, até mesmo solicitar um software, solicitar uma permissão, ou até mesmo ser informado que ele precisa levar o dispositivo para o TI verificar uma configuração, tá? O TI precisa ter visibilidade que o dispositivo está criptografado, que o antivírus está atualizado. Então, tudo isso vai garantir com que aumente a produtividade tanto da equipe de TI quanto dos usuários finais. Então, nessa fase de adoção é uma fase crucial, principalmente para que os usuários adotem a tecnologia como algo positivo. E na última fase, depois que você já homologou, já participou da adoção, toda a empresa está sabendo o que é, tá? Você vai para a parte de colocar em produção. Nessa parte aqui, você não pode colocar a carroça na frente dos bois. O que é isso? Você não pode chegar e pegar a ferramenta e implementar no ambiente inteiro. Por quê? Porque normalmente você e mais um é o que administra a ferramenta, você e mais dois, ou uma equipe de 5 pessoas, mas você tem do outro lado 500, 300, 200, 4 mil, 7 mil, 12 mil, 15 mil dispositivos e usuários no ambiente. E aí? Como que você dá suporte para isso tudo caso aconteça uma falha? Caso aconteça um problema no dispositivo? E aí a gente sabe, né? Aquela lei de Murphy que tem no TI. A lei de Murphy que toda vez que acontece alguma coisa, sempre é no computador do diretor, no computador do dono da empresa, é no pessoal do RH que está fechando a folha. Não implemente no RH quando estiver fechando a folha. Você corre o risco de ficar sem o seu salário, sem as suas férias, ok? Então, nesse momento, é a hora de você definir, quando entrar em produção, já ter isso definido, as ondas. Quais são os usuários, os dispositivos, as equipes, os setores, os departamentos que vão receber a solução. E aí você vai de acordo com o seu suporte. Aquilo que você consegue garantir. Se você consegue garantir uma implementação de 50 e 50, aplique onda de 50 e 50. Se você consegue garantir que você vai implementar em ondas de 10 em 10, aplique ondas de 10 em 10. Não pode ser implementado de forma brusca, de qualquer jeito, ok? Uma vez que você começou a implementação dessa onda número 1, onda número 2, você começa a monitorar o ambiente, você começa a ver a ferramenta trazer informação dos dispositivos, se o dispositivo está registrando, se não está registrando, se ele está coletando os dados corretos, se não está aplicando configuração, você precisa monitorar. Para que esse monitoramento? Para você fazer algumas revisões e você também trazer melhorias a cada vez que você vai implementando. Porque ao chegar na última onda, algumas coisas podem acontecer. Então você precisa melhorar para que quando chegue na última onda, que normalmente nós deixamos o quê? O pessoal do RH, os diretores, né? Sempre deixa as pessoas com maior com maiores problemas, aquelas pessoas que podem ter impacto, que não possam ter impacto, essas pessoas você sempre deixa para o último. Então, para que não chegue lá e você não ter como resolver determinado problema, certo? E quais vão ser os benefícios se você ter essas atividades em mente, seguir uma boa prática na implementação? A sua empresa ela vai começar a trabalhar e vai começar a se adequar às regras de conformidade e às políticas de segurança. O ambiente ele começa a aumentar a segurança, certo?
os dispositivos que estavam com problema de antivírus agora tem uma ferramenta para gerenciar melhor. Os dispositivos que não tinham BitLock agora tem BitLock para criptografar os dados. Os dispositivos que a senha eram fracas agora tem Windows Hello, agora tem reconhecimento facial, tem reconhecimento de impressão digital, agora está mais seguro para trabalhar. Eu estou adequando a minha empresa à LGPD com proteção de dados, a partir das políticas que eu estou implementando nos telefones, para que dados não vazem para conversa de WhatsApp, não vazem para terceiros. Então, a empresa começa a se adequar às conformidades regulamentatórias e também aumenta a sua produtividade na parte de segurança. E com isso, os colaboradores eles começam a ter um ambiente mais seguro e mais eficiente do que tinha antes. Porque antes você não tinha uma ferramenta que fazia determinadas coisas. Como, por exemplo, não tinha criptografia no ambiente. Agora tem, tanto no telefone, quanto no notebook, quanto no desktop. Agora você está com um ambiente criptografado, né? Onde os dados ali, você diminui o campo de vazamento, né? Lembrando que não tem como ter 100% protegido, mas você agora consegue, então, assumir que existe brecha e começar a tapar essas brechas, diminuí-las, para que elas não possam trazer problemas na frente. E com isso, você vai fazendo melhorias na solução. Às vezes é uma feature nova que você precisa implementar, às vezes é uma necessidade que surgiu que antes, quando foi implementado em Tune, quando foi desenhado, ele não tinha essa necessidade, agora surgiu uma nova necessidade. Então é necessário que você visualize e procure revisitar e implementar melhorias dentro do ambiente, tá bom? Então, pessoal, nessa aula de hoje eu gostaria de trazer essas informações para vocês sobre como você deve planejar essas 3 fases, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e então eu vejo vocês na próxima aula, mas não se esqueça de curtir, comentar esse vídeo e também compartilhar o nosso canal para que nós possamos crescer junto, tanto no conhecimento como também na expertise dentro das soluções que nós vamos aprender aqui no curso. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá.